pessoal, tudo bem? Desejar a vocês as boas-vindas, né? Iniciamos aí esse mês de agosto aí com nossas aulas. Espero que todos estejam bem, tranquilos e dando continuidade ao nosso estudo, né? Que esse mês de agosto ainda vai ficar de forma online, mas nem por isso é desculpa para não levar a sério. Então vamos levar a sério, prestar atenção. Qualquer dúvida, vamos tirar a dúvida no grupo e vamos dar início ao nosso estudo. Nós vamos começar agora com construção de retas paralelas e perpendiculares. Pessoal, o ideal era que nós trabalhássemos com o GeoGebra. Nós estivéssemos num ambiente, você tivesse contato com o computador, com esse programa GeoGebra, mas vamos tentar fazer isso agora de forma à distância. Quem tiver oportunidade ou curiosidade, esse GeoGebra você pode baixar ele tanto no computador de vocês quanto no celular. Lá no Play Store, lá você pode ir lá baixar também, que você consegue utilizar no celular. É bem interessante, você consegue fazer vários desenhos, várias formas geométricas, então é interessante. Quem tiver curiosidade, é um excelente programa para se trabalhar. Então o que acontece? Primeira coisa, nós temos que definir o que é reta paralela e perpendicular. O que acontece, pessoal? Nós podemos observar aqui nesse desenho aqui, nós temos a reta R, S e T e temos essa reta U. O que acontece, pessoal? A reta R, a reta S e a reta T, o que acontece? Da reta S para a reta R, se nós pegarmos aqui qualquer distância entre elas, é sempre a mesma. A distância entre as duas retas se mantém em toda a sua extensão. Olha aqui, a distância é sempre a mesma. Quando isso acontece com duas retas, nós podemos falar que elas são retas paralelas. A mesma coisa acontece com a reta S e com a reta T. A gente verificando a distância entre a reta S e a reta T, é sempre a mesma em qualquer de suas partes. Então elas também são paralelas e a reta R também é paralela à reta T, porque a distância em qualquer um do seu percurso aqui, ó, é sempre a mesma. Então quando isso acontece entre retas, nós podemos dizer que essas retas são retas paralelas. Retas paralelas são aquelas que mantêm a mesma distância de uma para outra em qualquer um de seus pontos. Qualquer um dos pontos da reta R e qualquer ponto da reta S aqui, ó, a gente definir aqui, ó, vai sempre estar na mesma distância entre elas. Então a reta R é paralela à reta S, a reta S é paralela à reta T, e a reta R é paralela à reta T. Então isso aqui são três retas paralelas. Elas são paralelas entre elas. O que acontece aqui com essa reta U? Essa reta U não é uma reta paralela. Ela está cortando a reta R, a reta S e a reta T. Ela está cortando essas três retas sob um ângulo de 53,89 graus. Então a gente chama que essa reta que corta retas paralelas, a gente chama de reta transversal ou a reta concorrente. O que acontece? Essa reta aqui ela é uma reta transversal, mas o que acontece? Ela é concorrente com a reta R, ela é concorrente com a reta S e é concorrente com a reta T. Uma coisa que é interessante vocês já saberem é o seguinte:
Quando vocês têm retas paralelas cortada por uma transversal, esse ângulo que é formado aqui, ó, é sempre o mesmo, ó. Aqui é 53,89 graus, aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa. Eu poderia ter inúmeras retas paralelas. Se essa transversal cortasse qualquer dessas retas paralelas que ainda tivesse aqui, esse ângulo aqui seria o mesmo. A mesma coisa acontece aqui com essa outra figura. Nós temos a reta R, a reta S e a reta T. A reta R, a reta S, a reta T são paralelas. E nós temos essa reta transversal aqui, ó. Essa reta ela é transversal, então ela é concorrente com a reta. A reta U é concorrente com a reta R. A reta U também é concorrente com a reta S e a reta U é concorrente com a reta T. Então, paralelas cortada por uma transversal, esses ângulos formados aqui também são todos iguais, 77,27 graus. Mas o que é mais importante agora? Vocês entenderem o que são retas paralelas e o que são retas concorrentes. As retas paralelas, elas se mantêm a mesma distância entre seus pontos aqui, ó. Qualquer ponto dessa reta com a ponto dessa reta T, a distância é a mesma. E a reta que corta retas paralelas é chamada de reta concorrente. Também é conhecido como reta transversal. Pessoal, como eu tinha falado com vocês, com a utilização do GeoGebra, ferramenta GeoGebra, você consegue fazer o desenho dessas retas paralelas e das retas concorrentes. Mas também você pode fazer essa mesma construção utilizando régua e um esquadro. Então o que acontece? Aproveitando a montagem feita no GeoGebra, Pedro utilizou régua, esquadro e fez uma construção seguindo algumas etapas. Como que ele vai construir essas retas paralelas utilizando régua e esquadro? Qual que é a primeira etapa? Pedro usou a régua como se fosse a reta U. Encostado nela, ele pôs o esquadro e representou uma reta. Então ele colocou a régua, colocou o esquadro em cima dessa régua e representou a reta. Na segunda etapa, o que ele fez? Sem mover a régua, então a régua sempre é fixa, né? O que vai movimentar é o esquadro. O esquadro ele vai sempre descendo, mas a régua não pode movimentar. Então, sem mover a régua, Pedro deslizou o esquadro, mantendo em contato com ela e traçou uma representação de outra reta. Por que disso? Isso vai garantir que a outra reta que eu construí vai ser paralela a essa. Qual que é a terceira etapa? Ele fez a mesma coisa, ele construiu uma reta abaixo das duas retas aqui, ó, sem mover a régua, só movendo o esquadro para baixo. Ele traçou uma terceira reta. E no quarto passo, o que ele fez? Essas foram as representações de retas traçadas por Pedro. Então, pessoal, tá vendo como que ele conseguiu construir retas paralelas utilizando régua e um esquadro? Isso me garante que essas retas são paralelas, com a utilização da régua e do esquadro. Então você pode fazer isso na sua casa, pegar o caderno e fazer a construção de retas paralelas utilizando uma régua e um esquadro. Essa é uma das finalidades que tem o esquadro. Então quem não tem um esquadro e puder adquirir, seria interessante para vocês fazerem essa construção das retas paralelas. Agora que vocês já sabem a definição de retas paralelas e retas concorrentes, nós podemos continuar agora para estudarmos o que são retas perpendiculares. Vimos na unidade 3 o que são retas concorrentes, então vamos lembrar duas retas quaisquer contidas em um mesmo plano
e possuem um único ponto em comum são denominadas retas concorrentes. Então, toda uma reta que cruza com a outra em um ponto apenas, a gente chama de retas concorrentes. Quando duas retas concorrentes formam entre si 4 ângulos de 90 graus. É o exemplo dessas duas retas aqui. Eu tenho a reta R, que é concorrente à reta S. Elas se cruzam apenas em um ponto. Mas por esse desenho aqui, elas formaram 4 ângulos de 90 graus. Ó. Esse quadradinho com a bolinha no meio, a gente já estudou isso, que representa um ângulo de 90 graus. Então, as retas concorrentes que formam um ângulo de 90 graus, a gente denomina que são retas perpendiculares. Então, as retas perpendiculares são retas concorrentes que formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, é interessante. A reta perpendicular, ela não deixa de ser concorrente, é uma reta concorrente, só que uma definição especial. Essas duas retas concorrentes, elas formam retas perpendiculares. Por que perpendiculares? Toda reta que forma entre elas um ângulo de 90 graus é denominado de retas perpendiculares. A gente utiliza esse símbolo aqui, ó, para representar que essas retas são perpendiculares. Então a gente diz que R e S formam em si 4 ângulos retos. Então R é perpendicular a S. Então essa é a nomenclatura. Sempre que vocês virem escrito isso num livro, numa prova, seja onde for, você vai dizer o quê? Que quando você tem R e esse símbolo aqui como se fosse um T de cabeça para baixo, S, isso quer indicar o quê? Que a reta R é perpendicular à reta S. Pessoal, como eu já tinha falado para vocês, no software GeoGebra, a gente consegue traçar duas retas perpendiculares. Ele já tem uma ferramenta lá que é chamada reta perpendicular, que ela já faz isso automaticamente. Mas como vocês provavelmente não têm acesso ao programa, mas quem quiser pode baixar no seu celular e colocar e fazer essas construções, nós vamos ver como que é feito isso através de régua, lápis e esquadro. Primeira coisa, Pedro posicionou a régua e traçou a representação de uma reta. Ele pegou essa régua, colocou no papel e traçou uma reta. Na segunda etapa, o que ele fez? Mesma coisa, a régua não pode se mover. O que pode mover? Somente o esquadro. Mas a régua tem que ficar fixa, senão não dá certo. Sem mover a régua, Pedro encostou um dos lados do esquadro que compõe um ângulo reto e traçou sobre o outro lado, que compõe um ângulo reto, uma nova representação de reta. Então, o que ele fez? Ele já tinha na primeira etapa traçado uma reta com a régua e, utilizando o esquadro, ele traçou uma segunda reta. Essas foram as representações de retas traçadas por Pedro. E aí o que acontece? Com auxílio da régua, ele prolongou esse segmento aqui, ó. Ele prolongou aqui essa reta. Então ele formou o que? Essa figura aqui, ó, são retas perpendiculares. Com a utilização do esquadro, isso me garante que essa reta feita pela régua e pelo esquadro, elas são retas concorrentes que são perpendiculares. Quer dizer o quê? Que esses ângulos formados aqui são de 90 graus. Os 4 ângulos aqui é igual a 90 graus. Então é assim que a gente constrói retas perpendiculares, utilizando lápis, régua e esquadro. Então, pessoal, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida na questão das retas concorrentes, retas paralelas e retas perpendiculares. São conceitos muito importantes que vocês vão utilizar da agora para frente dos estudos de vocês, tanto agora no 6º ano como nos anos vindouros.
Então são conceitos muito importantes que, se vocês não entenderem, pause o vídeo, vejam novamente, tirem suas dúvidas. Precisa diferenciar, são retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares. Tem que saber a diferença e denominar essas retas, é muito importante. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Agora, pessoal, nós vamos ver o que são polígonos. Observe atentamente essas figuras. Nós temos a figura A, a figura B, a figura C, a figura D e a figura E. Essas figuras são formadas por linhas simples, que não apresentam cruzamentos, ou por linhas não simples, que apresentam um ou mais pontos de cruzamento. As figuras que estão totalmente contidas em um único plano, o plano representado por esta folha, por isso essas figuras são chamadas de linhas planas. Então o que acontece, pessoal? Essas figuras são formadas por linhas simples que não apresentam cruzamentos. Então nós temos a figura A, figura B, figura C, figura D, figura E. Dessas figuras aqui, pessoal, apenas uma é polígono. Apenas a figura C. Porque nós vamos ver mais para frente o que é definição de polígono. Mas já vou adiantando para vocês que de todas essas figuras aqui, a B, a C, a D e a E, a única que é polígono é a letra C. Aí a gente vai entender o porquê. Identificando polígonos. A linha plana simples fechada limita uma região do plano. A região interna, a linha, essa região está representada pela parte colorida de cada figura. Dentre essas figuras, as que estão limitadas por linha fechada simples, formadas apenas por segmentos de retas, são denominados polígonos. Então, o que é interessante a gente ver aqui? Para ser definido como polígono, tem que ser delimitado por uma linha simples, a linha plana simples fechada. Tem que ser fechada a figura. Então, se a gente voltar aqui, acima, aqui no que eu estava falando para vocês, o porquê que a figura, essas figuras aqui, elas não são polígonos. Primeira coisa, a linha tem que ser fechada. Então, se ela tem que ser fechada, essa letra A aqui, ó, já caiu por terra. Agora vamos continuar para a gente ver por que as outras não são polígonos. Então vamos lá. Primeira coisa, ela tem que ser formada apenas, essas quatro figuras são fechadas. Então, até agora, em tese, poderiam ser polígonos, mas vamos continuar vendo por que algumas delas não são polígonos. E elas têm que ser formadas apenas por segmentos de reta. Então, se é só segmento de reta, essa figura aqui oval e essa redonda aqui, ela também não é polígono, já está fora, porque ela não é formada por segmento de reta. Então essas duas aqui caem fora. Então aqui no nosso exemplo que a gente começou aqui, ó, a falar sobre os polígonos, por que elas não são polígonos? Olha aqui, ó. A letra A já estava descartada porque não é linha fechada. A letra B, ela não tem segmento de reta, e nem a letra E não tem segmento de reta. Então a gente já descartou a B e a E. Só falta descartar agora a D. Por que a D aqui no caso também não é polígono? Porque aqui a princípio esse pedaço aqui está fechado e ele só é formado por segmento de reta. Mas vamos ver por que não é polígono. Vamos continuar aqui. No caso aqui dessas duas figuras aqui, ó, dessas quatro figuras, apenas essas duas são polígonos. Então, qual que é a definição de polígono? Polígono é a reunião de uma linha fechada simples formada apenas por segmentos de reta com
com a sua região interna. Então, pessoal, por que essa figura aqui também não é polígono? Ó, ela é fechada, mas aqui ela abriu, ó, ficou aberta. E houve também um cruzamento desses dois segmentos de reta aqui, ó, não pode haver cruzamento. Então a gente já descartou a B, a E e agora também está descartada a D. Por isso que eu falei para vocês que a única que era polígono era a letra C. Então, importante, a definição de polígono. Polígono é a reunião de uma linha fechada simples, formada apenas por segmentos de reta com a sua região interna. Então, ó, os segmentos de reta não podem se cruzar, não pode estar aberto, não pode ter linhas arredondadas para ser polígono. Então vamos ver essas figuras aqui, a gente vai definir se elas são polígonos ou não. Vamos ver aqui, ó. Nós temos essas figuras aqui, ó. Vejamos então algumas figuras geométricas que são polígonos, tá vendo? É polígono, por quê? Formado por segmentos de reta, não tem linhas que se cruzam, não tem linhas aqui arredondadas, então, em princípio, todos são polígonos aqui. Agora vamos ver a diferença dos polígonos, porque o polígono ele pode ser um polígono convexo e não convexo. Aí tem a diferença, a gente aprendeu o que é um polígono e o que é um não polígono. Agora a gente vai ver o que é o polígono convexo e o não convexo. Pessoal, nós temos esses dois exemplos aqui, ó. Esses polígonos aqui são classificados como convexos e esses aqui não convexos. Por que eles são não convexos? Primeira coisa, quando você define que uma figura é polígono, agora você tem que diferenciar o polígono que é convexo do não convexo. Como você faz isso? Ao você colocar qualquer dois pontos dentro do polígono e traçar uma linha, unir esses dois pontos, essa linha tem que ficar dentro do polígono. Então, nesse caso dessas duas figuras aqui, qualquer dois pontos que nós fizermos dentro dela e unir esses dois pontos através de uma reta, do segmento de reta, ele vai ficar dentro do polígono. Já nesses dois casos aqui isso não acontece. Porque se eu colocar um ponto aqui, colocar um ponto aqui e traçar uma linha aqui, ó, a linha vai passar do lado de fora do polígono. Aqui é a mesma coisa, se eu colocar um ponto aqui e traçar uma linha reta unindo esses dois pontos, também vai passar do lado de fora do polígono. Então, isso define a diferença de polígonos convexos e os não convexos. Então, isso que a gente diferencia. Dessa forma, a gente consegue diferenciar um polígono convexo de um não convexo. Então, se a gente fizer dois pontos na parte interna do polígono e traçar qualquer linha unindo esses pontos, traçar uma reta unindo esses pontos, se ele ficar dentro do desenho em qualquer situação, ele é convexo. No caso aqui, se a gente colocar os dois pontos aqui e traçar uma reta unindo esses pontos, ele vai passar do lado de fora. Então, esse polígono ele é chamado de polígono não convexo. Então, pessoal, dando continuidade, agora nós já sabemos como classificar um polígono, diferenciar esse polígono em convexo e não convexo. Agora a gente tem que saber dar nomes aos polígonos. Mas antes disso, a gente tem que compreender, saber nomear algumas partes desse polígono. Primeira coisa, nós temos aqui um triângulo, né? Um triângulo ABC. Os segmentos AB, AC e BC são os lados desse polígono. Então tem o lado AB, o lado AC e o lado BC. Então esse aqui é um polígono de três lados. Os pontos A, B e C são os vértices desse polígono. Então aqui, ó, essas pontinhas aqui, ó, a gente chama de vértices.
Então são os vértices desse triângulo aqui. Esse polígono aqui é um triângulo. Então eu tenho o vértice A, vértice B, vértice C. Em cada vértice eu tenho um ângulo. Eu tenho aqui 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Então, esse polígono tem um ângulo A, um ângulo B e um ângulo C. Vértice A, vértice B, vértice C. Lado AB, lado AC, lado BC. Então, a gente tem que saber nomear o que é lado, o que é vértice e o que é ângulo. Então vamos aqui agora para essa outra figura aqui, que é um pentágono, né? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 lados, então é um pentágono. Aqui é um triângulo, aqui é um pentágono. Os segmentos MN, NP, PQ, QR e RN são os lados desse polígono. Então esses aqui são os lados do polígono. Os pontos M, N, P, Q e R são os vértices desse polígono. Então tem o vértice P, Q, R, E, M, N e assim por diante. E a mesma coisa, se eu tenho os lados, eu tenho os vértices e eu tenho os ângulos. Eu tenho o ângulo M, N, P, Q, R. Então eu tenho 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos aqui nesses polígonos. Olha a definição muito importante. O número de ângulos em qualquer polígono é igual ao número de lados, e os polígonos são geralmente nomeados a partir do número de lados que possui. Alguns, por sua utilização mais frequente, têm nomes especiais. Então vamos lá. Importante, todo polígono, o número de ângulos é igual ao número de lados. Aqui o triângulo, se eu tenho 3 lados, eu tenho 3 ângulos internos. O pentágono tem 5 lados, por isso tem 5 ângulos internos. E de acordo com o número de lados ou ângulos, a gente dá um nome para esse polígono. Então os polígonos têm nomes especiais. Então vamos lá. O número de lados, se eu tenho um polígono de 3 lados, ele é chamado de triângulo. Se eu tenho de 4 lados, ele é um quadrilátero. É lógico, nós vamos ter a classificação dentro dos quadriláteros. Nós vamos ter o retângulo e o quadrado, mas se tem 4 lados, é o quadrilátero. 5 lados é o pentágono, 6 lados o hexágono, 7 lados o heptágono, 8 lados octógono, 9 lados eneágono, 10 lados decágono, 11 lados undecágono, 12 lados dodecágono e 20 lados icoságono. Então esses aqui são os principais nomes dos principais polígonos. É importante saber isso. Então, principalmente aqui, pessoal, que é interessante é o 3 lados triângulo, quadrilátero, pentágono e hexágono. São o que nós vamos mais usar, são esses aqui, ó. De 3, 4, 5, 6, normalmente a gente usa mais. Mas é interessante para conhecimento saber o nome dos outros também. Mas os que nós mais vamos trabalhar são os de 3, 4, 5 e 6 lados. Observação, pessoal. Há polígonos que não possuem nomes especiais. O polígono de 13 lados, o de 19 lados e o de 25 lados, por exemplo, não tem nome especial. Então não tem nome. É um polígono de 13 lados, de 19 lados e 25 lados. Não foi dado um nome especial para eles. Então esses aqui são os polígonos que têm os nomes especiais. Os que estão ausentes aqui é porque não foi dado nenhum nome especial para eles. Agora vamos aprofundar mais um pouco. Nós já vimos a diferença, o que é um polígono, o que é um não polígono, o que é um polígono convexo e o não convexo. Agora a gente vai ver os polígonos que são regulares e os que não são regulares. Vamos ver aqui o que estão falando aqui, esses personagens aqui.
Aqui estão dois objetos que lembram prismas. Cada um deve escolher um objeto e me falar o nome do prisma que ele lembra. Este lembra um prisma pentagonal, pois a base dele lembra um pentágono. Este também lembra um prisma pentagonal, pelo mesmo motivo, a base lembra um pentágono. Tá vendo? As duas bases são um pentágono. Por que que é um pentágono? Porque é formado por, a base é um polígono de 5 lados. Só que olha a diferença desses dois polígonos, apesar de eles terem 5 lados. É isso aí, vocês estão certos. Agora cada um pega uma folha em branco e um lápis colorido, mas cada um deve usar uma cor diferente. Então o que eles fizeram? Cada um deles pegaram aquele prisma, né, deles, pegaram a base e fizeram um contorno em volta dessa base, com cores diferentes. Vamos ver o que vai acontecer. Agora eu vou recortar os desenhos de vocês para continuarmos nossa experiência. Vocês vão colocar um desenho sobre o outro e compará-los. Tá vendo? Qual a conclusão que eles chegaram? Que essas figuras, apesar de os dois serem pentágonos, elas são figuras diferentes. E agora? Os dois são polígonos e são pentágonos. Agora vamos ver a diferença que existe entre os dois. Como vimos na história, é possível representar o mesmo polígono de diferentes maneiras. Quando o polígono possui determinada característica, ele é classificado como regular. Um polígono se diz regular quando todos os seus lados têm a mesma medida e todos os seus ângulos internos são congruentes. Pronto, pessoal, chegamos aqui na diferenciação. Apesar dos dois polígonos, das duas figuras serem polígonos e os dois serem pentágonos, qual que é a diferença entre eles? Um é regular e outro é não regular. Como que a gente sabe que um polígono é regular? Quando a medida dos seus lados são todos iguais, todos os lados desse pentágono aqui são iguais, olha. Essa medida é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Todas as medidas são iguais e todas as medidas, os ângulos internos também têm a medida igual. Então tem as medidas de lados iguais e os ângulos são congruentes. Na matemática, pessoal, quando a gente trabalha com ângulo, normalmente a gente não fala que os ângulos são iguais. Quando a gente quer falar que as medidas dos ângulos são iguais, nós falamos que eles são congruentes. Então, quando vocês verem alguma prova, exercício, essa palavra congruente, ela é referente a ângulo, se eu falo que um ângulo é congruente ao outro, quer dizer que esses dois ângulos eles têm a mesma medida. Então, para um polígono ser classificado como regular, ele tem que ter essas duas características. Ele tem que ter todos os seus lados de mesma medida e todos os seus ângulos internos serem congruentes. Então, espero que vocês tenham compreendido, né, o que foi passado. Voltem no vídeo, pausem, repita quantas vezes for necessário. E qualquer coisa, estaremos no grupo tirando as dúvidas de vocês. Desejo bons estudos e até mais.